Então, pessoal, bom dia, tudo bom? Eu estou aqui para falar com vocês hoje, continuar a matéria da semana passada, que a gente falou sobre o Hobbes, Thomas Hobbes, a gente falou quase 3 aulas sobre Hobbes, e hoje a gente vai entrar no capítulo 13, que são, continuamos com as teorias modernas, só que a gente vai falar hoje sobre Locke, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, tá? Quem são esses caras? São dois caras que falam sobre contratualismo. Contratualismo ele é uma doutrina, né, que dentro dele tem a questão do contrato social. E a grande pergunta que existe é: existe um acordo entre o Estado e a sociedade? Isso é um contrato. O contrato são acordos entre duas partes. E o contrato social é um contrato entre o Estado, né, que são os poderes que nos governam, e a sociedade, que somos nós, os cidadãos, tá? Então, talvez a gente não saiba, mas o contrato social, de acordo com a teoria política, né, ele está sendo pensado naquilo que é aquilo que se pode ser cumprido e aquilo que pode ser cobrado entre os cidadãos e os governantes, tá? Destaque para, como eu já falei, John Locke. A gente vai entrar hoje com John Locke, Jean-Jacques Rousseau e a gente já falou sobre Hobbes em 2 aulas, tá? O que é um contrato social? O contrato social é o que marca a transição, né, entre o estado de natureza para o contexto de sociedade. É um pacto, tá? Em que onde o Estado ele é o mediador, né? Ele toma conta das forças, da defesa, a gente entrega para o Estado, a gente vive numa sociedade de representatividade, onde os governantes nos representam, tá? Isso dentro de um Estado democrático de direito. Um Estado absolutista é o soberano, é o que detém os poderes e existe outro tipo de contrato social, tá? Eu vou me ater aqui aos contratos sociais da Idade Moderna, tá? Os contratualistas, né, Hobbes, né, principalmente, ele está falando pra gente que a humanidade é pautada em disputas, né? Tanto que quando a gente teve a aula de estados modernos, a gente viu que os estados foram feitos com disputas, né? Os bárbaros, os prussianos, os romanos, os cretas, os gregos, os estoicos, todos esses brigaram muito. Dessa forma, ele visualiza o contrato social como um diálogo que envolve a contradição de ideias, né, entre o humano conflituoso, né, o fruto onde ele nasceu e tudo mais. E existe também o Estado totalitário, como eu já falei para vocês, que é o Estado onde tem o soberano, tá? Ou as grandes ditaduras. Isso ele falou naquele livro dele, Leviatã, onde ele está falando sobre a mitologia fenícia, né? Então, Hobbes está falando sobre isso lá no iníciozinho do que é um contrato social, o que é um contrato, está falando sobre a violência onde foi formados os estados. Hobbes ele é um pouco assim, é, ele está ligado ao início de tudo. John Locke veio um pouquinho depois, ele tem umas lentes mais positivas, né? Ele está olhando o, o ser humano, né? Dizendo que o ser humano não é mal, nem tudo que ele está fazendo está ali de acordo com as lutas, tá? Ele está vendo que o contrato social pode ser firmemente, livremente pelas partes, assinado, como a gente vê hoje, a democracia. Então, o Luke é um cara que está mais para o nosso tempo, mais para o Estado democrático de direito, tá? É, ele não está brigando e dizendo igual o Hobbes que o contrato isso é feito através das brigas, quem perde é obrigado a assinar, né? Ele aqui é mais harmonioso, tá? Ele está aqui falando de uma sociedade um pouco mais civilizada, se for o termo correto, tá? Rousseau é um pouco mais moderno, né? Um pouco mais jovem, e ele está falando sobre as questões de propriedade, né? Ele está usando ali o processo que nomeia os pactos de restituição, né? O que é isso? O autor ele diz que para definir a transição do estado de natureza ao estado civil existem as transições que são naturais,
né, que ele considera como se fosse positivo, não existe tanta briga, né, e também não é tão pacífico, não é tão bem argumentado, porque Hobbes e Locke, eles são contraditos, porque um fala que é na violência, outro fala que é no, entre aspas, no amor, já o Rousseau ele fala que é mais é, o bem coletivo ele é pensado, ele é naturalmente realizado, tá? As coisas vão acontecendo de acordo com as partes tentando se ajudar, tá? E as coisas acontecem naturalmente, porque nem todo mundo é ruim, todo mundo é mal, e que na natureza pode existir sim uma harmonia, então o contrato ele é mais leve e tudo mais. Em suma, o contrato social é isso, tá? São as formas em que os indivíduos e a sociedade se organizam e um poder, né, seria o mediador para tomar conta disso e vigiar tudo isso, tá? A gente vê isso hoje acontecer, né? Existe o judiciário que ele cuida, né, o STF lá que é o guardião da Constituição. A Constituição foi feita pelos pelo Congresso, que é o poder legislativo, né? E o poder executivo ele administra o Estado seguindo as leis criadas pelo legislativo e as outorgas do judiciário. Ou seja, então é um contrato onde os três poderes eles trabalham independentemente, né? Mas também estão interligados nas ações, tá? Então existe independência e interligação. Não quer dizer que seja sinônimo. Estão interligados, mas dependem um do outro, mas trabalham com autonomia. Ninguém manda em ninguém, cada um tem sua parte e constrói o Estado. Esse é, né, o ideal de contrato social, tá, gente? Eu vou postar os exercícios também para vocês aí e a gente vai seguindo aí, já avançando. Já saímos do Hobbes, já saímos do Locke e do Rousseau e vamos aprofundar logicamente nisso tudo, numa revisão na próxima aula, depois de Montesquieu e o pensamento iluminista, tá bom? Um abraço a todos aí, uma boa semana.